Projeto Empower Digitech. Unidade 2. Avaliação com tecnologias digitais. Aula 2.2 Analisar evidências, feedback e planeamento. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para a nossa reunião regular de partilha de práticas de professores. O nosso tema para a reunião de hoje é obter informações sobre como as ferramentas digitais nos podem ajudar a compreender as respostas dos alunos às tarefas de avaliação em sala de aula, dar feedback aos alunos e fazer ajustes nas nossas instruções para melhor apoiar a compreensão dos alunos. Quais são as suas práticas atuais na avaliação em sala de aula em termos de dar sentido às respostas dos alunos, dar-lhes feedback e ajustar as instruções? Não tenho certeza do que se refere quando fala em dar sentido aos dados dos alunos, mas implemento regularmente tarefas de avaliação formativa durante as minhas instruções, nas quais adapto cada uma das perguntas da minha avaliação formativa aos resultados de aprendizagem específicos da unidade que estou a lecionar. Desta forma, posso ver a percentagem dos meus alunos que estão a ter um bom ou mau desempenho nos resultados de aprendizagem do meu nível de unidade. Depois discuto as questões que a maioria dos alunos respondeu incorretamente. Isso é ótimo, Emelia. Adaptar as perguntas aos seus resultados de aprendizagem é uma ótima prática. No entanto, deve ter em conta o quão bem as suas perguntas abrangem a profundidade e o âmbito dos seus resultados de aprendizagem. O âmbito do resultado da aprendizagem diz respeito ao nível de compreensão do conteúdo que os alunos precisam de atingir para serem considerados bem-sucedidos, dados os objetivos de aprendizagem. A profundidade do resultado da aprendizagem diz respeito à decisão sobre o tipo de processos cognitivos que os alunos devem demonstrar para serem considerados competentes, dados os objetivos de aprendizagem. Ao mapear os seus objetivos de aprendizagem com as questões da avaliação em sala de aula, pode criar uma tabela como esta. Nas linhas das tabelas, pode colocar os seus objetivos de aprendizagem. Nas colunas, pode especificar o âmbito e a profundidade de cada um dos objetivos de aprendizagem especificados em cada linha. Na coluna do artefacto, pode especificar o tipo de trabalho dos alunos que melhor se alinha com o âmbito e a profundidade do seu resultado de aprendizagem. Por exemplo, neste objetivo de aprendizagem, o âmbito é compreender as causas e os efeitos das alterações climáticas. Compreender o conceito de pegada de carbono e como é calculada. Além disso, os fatores sociais e económicos e as suas relações com a pegada de carbono. Depth of the Learning Outcomes include Students Analyzing, Comparing and Contrasting, Evaluating and Justifying Ideas. The artifact that the scope and depth of the learning outcome can be assessed include open-ended questions and online discussions boards and collaboration tools. Esta tabela é uma classificação das ferramentas digitais em termos das suas possibilidades em relação à avaliação em sala de aula, bem como do tipo de artefactos que podem produzir. Obrigado, David. Esta tem sido uma orientação muito útil em termos do que estamos a fazer para a avaliação em sala de aula e de quão bem estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem. As ferramentas digitais são também ótimas oportunidades para os alunos produzirem vários artefactos que podem ser evidências da aprendizagem dos alunos. My question is how to proceed when it is ready to implement the digital classroom assessment. Essa é uma pergunta muito boa. O passo seguinte é administrar a tarefa de avaliação da sala de aula digital e recolher evidências de aprendizagem dos alunos. Depois de reunir as provas, é a altura de as interpretar e dar feedback aos alunos sobre a aprendizagem. Esta é uma das partes mais desafiantes da avaliação em sala de aula. Interpretar as respostas dos alunos para dar sentido à sua aprendizagem. Sim, mas também é uma parte importante da avaliação em sala de aula. Estou a tentar obter uma noção profunda do pensamento dos meus alunos durante as instruções para lhes dar feedback imediato sobre a aprendizagem. No entanto, o único tipo de avaliação que utilizo para análise e feedback rápidos são as questões de escolha múltipla. No entanto, na maioria das vezes, as questões de escolha múltipla não nos dão uma compreensão profunda da aprendizagem dos alunos. Se houver alguma sugestão sobre como superar este desafio, ficarei feliz. Utilize ferramentas baseadas em IA para superar este desafio. Isso é ótimo. Emma, pode nos contar mais sobre isso? As ferramentas digitais permitem-nos recolher as respostas dos alunos em formato digital, o que facilita muito a transferência para outras ferramentas digitais. O que costumo fazer é fazer perguntas abertas para obter uma compreensão profunda de um tópico que estou a ensinar utilizando ferramentas digitais como Kahoot ou Formative, ou até mesmo uma ferramenta de fórum de discussão no Google Classroom. Depois, descarrego e importo essas respostas para o Notebookly, que é uma ferramenta baseada em IA desenvolvida pela Google que permite fazer várias perguntas e obter uma resposta. Ao aceder a notebookly.google.com, pode registar-se com as suas credenciais do Gmail. Depois disso, irá gerar um notebook no qual fará o upload dos seus ficheiros de dados e fará perguntas à IA para ter uma noção mais profunda dos seus dados. Depois pode carregar as respostas dos alunos no caderno através de várias opções. Depois de carregar todos os seus dados no caderno,
É a altura de fazer perguntas para obter uma compreensão profunda da aprendizagem dos seus alunos. É livre de fazer quantas perguntas quiser e de forma variada. Uma das perguntas que me fazem habitualmente é: quais são os temas comuns nas respostas dos alunos? Permite-me ver o entendimento comum entre os meus alunos. Recomendo vivamente que faça uma série de perguntas para compreender melhor as respostas dos seus alunos. Quando achar que é suficiente fazer perguntas aos dados ou achar que os dados não fornecem novas informações, então é a altura de finalizar o processo de criação de significado e pensar no feedback. Aqui vê a análise da questão dos temas comuns entre as respostas dos alunos. Depois de compreender as respostas dos seus alunos, é importante dar-lhes feedback. Os seus feedbacks devem ter os seguintes aspectos: descritivo. Em vez de simplesmente atribuir notas ou pontuações, o feedback deve fornecer informações descritivas sobre o desempenho dos alunos, explicando por que é que certos aspectos foram bem-sucedidos ou áreas que requerem atenção. Orientado para as metas. O feedback deve estar alinhado com as metas e objetivos de aprendizagem, ajudando os alunos a compreender como o seu desempenho se relaciona com essas metas e que medidas podem tomar para as atingir. Encorajador. O feedback deve promover uma mentalidade de crescimento, enfatizando a crença de que a inteligência e as competências podem ser desenvolvidas através do esforço e da prática. Personalização. O feedback deve ser adaptado às necessidades e capacidades de cada aluno, tendo em conta o seu conhecimento prévio, estilo de aprendizagem, pontos fortes e desafios específicos. Especificidade. Um feedback eficaz é específico e focado, abordando aspectos particulares do trabalho ou da compreensão dos alunos. Neste exemplo de feedback, em vez de dar comentários vagos ou generalizados, como ótimo ensaio ou precisa de mais detalhes, este feedback identifica partes exatas do trabalho e utiliza exemplos claros para ilustrar os pontos fortes e as áreas de melhoria. Oferece passos precisos e práticos para melhorias futuras. Este nível de detalhe ajuda o aluno a compreender exatamente o que fez bem, o que precisa de ser melhorado e como abordar tarefas semelhantes no futuro. Oportunidade. O feedback deve ser fornecido imediatamente após os alunos concluírem uma avaliação ou tarefa, permitindo-lhes refletir sobre o seu desempenho enquanto a experiência de aprendizagem ainda está fresca nas suas mentes. Por exemplo, a pontualidade de um feedback pode ser conseguida através do fornecimento de feedback aos alunos em vários momentos do processo de aprendizagem. O feedback inicial durante a aula, logo após a conclusão do processo de avaliação, pode ser eficaz para o esclarecimento imediato em sala de aula, garantindo que os alunos não repetem erros nas tarefas seguintes. Os comentários individualizados após o feedback imediato da turma ajudam os alunos a ver exatamente onde precisam de melhorar enquanto o teste ainda está fresco. A oportunidade de diálogo após a avaliação individual reforça a compreensão e permite melhorias em tempo real. Emma, esta é uma informação muito útil e rica. Muito obrigada. Falta apenas uma coisa para a reunião de hoje: ajustar as instruções. Alguém nos pode dar sugestões sobre como ajustar as instruções? Se noto que a maioria dos meus alunos tem dificuldade em compreender um conceito como resultado da minha avaliação, então ensino novamente o conceito empregando métodos de ensino ligeiramente diferentes. É o que costumo fazer. Era o que eu costumava fazer, mas percebi que reensinar não era um método eficaz para superar os desafios que os alunos enfrentam ao compreender um conceito complexo. Então o que se faz? Quando estava a retomar o ensino, percebi que estava a assumir que os alunos não compreendiam por causa da exposição insuficiente às instruções, mas o problema pode estar em conceitos errados, falta de envolvimento ou um método de ensino inadequado que eu estava a utilizar. Portanto, isto foi desmotivante para os meus alunos porque eu estava a expô-los aos mesmos materiais novamente. Em vez de voltar a ensinar, agora, formo grupos heterogêneos de alunos em termos de compreensão do conceito que estou a tentar ensinar. Depois, atribuo problemas a cada grupo. Desta forma, dentro de um grupo, o aluno que tem uma compreensão mais avançada do conceito em comparação com os seus colegas tem de explicar aos seus colegas. Esta é uma ótima sugestão. Obrigado a todos pela participação na reunião de hoje. Penso que hoje foi muito útil para todos nós em termos de utilização eficaz das ferramentas digitais de formas pedagogicamente eficazes na avaliação da aprendizagem dos nossos alunos.